Eu vejo que o senhor tem feito críticas contundentes ultimamente, né, a essa situação em que o Estado tem feito repasses em demasia, né, aos municípios. Tudo bem, o caixa está lotado, esse é um ponto. Mas o que a gente tem ouvido em termos de retórica aqui, né, de muitos pré-candidatos ou pessoas que são ligadas ao meio político aqui no jogo do poder, é o seguinte: bom, o Estado tem muito dinheiro, mas ao mesmo tempo os municípios não têm projeto. Quer dizer, olha, eu quero fazer o asfaltamento de uma estrada ou eu quero construir uma escola aqui na minha cidade, mas eu não tenho uma empresa contratada para ir lá fazer o projeto, né, as plantas do que a gente precisa fazer e ao mesmo tempo depois licitar, porque você só pode licitar depois que você tem o projeto pronto, né, uma estimativa do que você vai gastar, etc. O que o senhor vê para o Estado no futuro? Porque, vamos lá, tem muita obra sendo anunciada, mas ao mesmo tempo, e aliás, dinheiro sendo prometido para anos seguintes, né? Coisa que aí me parece que tem um problema jurídico, né? Que está sendo avaliado pelo Tribunal de Contas do Estado. Mas eu vejo muita gente dizer, olha, tem um perigo aí de muita obra ficar parada, inacabada. O senhor também enxerga isso para o futuro? Sim, o meu dever, quer dizer, a sociedade ela tem dois polos, né? Um polo que ela elege, que é quem vai governar, e outro polo que faz a oposição, né? E uma função é tão nobre, e mais do que tão nobre, tão necessária quanto a outra. Então, se você é uma pessoa independente, você cumpre aquilo que a sociedade te determinou. Você é oposição, você vai apontar, fazer o contraditório, apontar as soluções. Eu não sou contra repasse para os municípios, eu fiz isso o tempo todo. O problema é que tem critério. Uma coisa é você chegar e dizer o seguinte: eu, pelos próximos 5 anos, mas peraí só um pouquinho, o governo termina agora em junho, daí, a partir dali ele não pode mais fazer convênio. E esses convênios que estão feitos agora, para ele pagar, tem que ser feita a medição, né, e o primeiro pagamento, senão eles não podem prosseguir por causa da legislação eleitoral. Sim. Então, de certa forma, você está enganando a maioria das pessoas, porque esse dinheiro não vai chegar. E aí você desmoraliza o prefeito, porque sai no jornal que o prefeito recebeu o dinheiro, porque as pessoas entendem que você recebeu. E, na verdade, esse dinheiro não chegou, né? E aí, qual é o critério? R$ 1.000 por habitante? Como? No Fundan, a gente tinha um critério, que era o seguinte: vamos prestigiar e privilegiar os pequenos municípios. Porque uma das coisas boas de Santa Catarina é a nossa boa distribuição demográfica, né? Um município pequeno, ele tem uma autonomia, ele tem uma qualidade de vida, ele tem um custo para a sociedade e para o Estado muito menor. Então, fazer com que esse modelo se mantenha e se aperfeiçoe é o ideal. Então, nós fizemos isso, nós direcionamos o recurso. Então, era no mínimo 1 milhão e no máximo 4, para nós prestigiar o município pequeno. O problema da emenda, ela é muito boa e ela tem resultado nas coisas de curto prazo. Mas as coisas estruturantes de médio prazo, de longo prazo, elas não produzem efeito. Então, a construção de um hospital não vai entrar numa emenda, porque isso é um planejamento de médio, de longo prazo, né? Tem que ter uma continuidade de investimentos para... Questão de segurança pública, né? Que está aumentando de novo por causa do problema social. Não vai ser resultado de emenda. Os serviços públicos essenciais não vão ser resultado de emenda. Sim. Investimentos de longo prazo na saúde, porque você tem que olhar quais são as ameaças a médio prazo da sociedade. Por exemplo, em 2050... nós teremos mais pessoas acima de 65 anos do que a menos de 17. Vai haver um deslocamento muito forte nesta geração. Eu sou de uma geração, nós somos lá em casa em 10 irmãos, né? Já eu tenho 2 filhos, a maioria dos meus irmãos também. Então veja, você vai sair de 10 ou de 7 de média para 2. O que significa dizer que agora a saúde passa a ser uma prioridade, você dá o remédio que está muito caro para as pessoas, né, com mais idade. Você tem que construir novos hospitais, casas de saúde, lar dos idosos, investir, e cada dia vai ser mais necessário. Já na questão tecnológica, que aí é o processo para os jovens, a grande demanda que falta é realmente a mão de obra mais qualificada. Porque é impressionante. Ontem eu estava vendo e acompanhando um debate em São Paulo sobre a questão da questão dos atendentes de postos de combustível. Nós temos hoje 600, 700 mil pessoas, falar em 2 milhões, eu não sei quantos são, mas são muitos brasileiros que sustentam a sua família com essa oportunidade de emprego. E agora começa a vir a automação sobre isso, como é nos Estados Unidos e em outros países. Mas essa transição ela é muito complicada, porque você não pode sair e adotar a tecnologia, você precisa ser competitividade, vai baixar o combustível, mas e as pessoas? Então nós temos que fazer um trabalho de qualificação, né? Então, de um lado, você tem emprego na área tecnológica, mas você vai deixar de ter emprego em serviços que são essenciais. Há uma mudança muito profunda nessa questão.
Então, esses temas eles não estão sendo debatidos, eles não estão sendo investidos, não estão sendo preparados para proteger as pessoas no futuro. Então, é o que eu digo, você tem que governar a curto prazo, dia a dia, que é duro, que é difícil, que aí é a fila no hospital, é a cirurgia represada, é a questão da segurança pública, é a renovação da frota, é o oferecimento de armas, enfim, tudo isso tem que funcionar. Mas você não pode perder a obrigação maior também, que é fazer o planejamento de médio prazo, de longo prazo, e isso eu não vejo, nós estamos nos perdendo nisso, né? Hoje não há esse planejamento no seu ponto de vista? Claro que não tem nenhum. Se você perguntar, você percebe na hora que não existe, nada está sendo feito. Nós perdemos 3 anos e meio com dinheiro em caixa sobre isso, né? Nem sequer os hospitais foram terminados, né? Então isso é um problema sério. Eu estava olhando lá no Oeste e o pessoal deu um prazo. Se até 30 de junho não receber o recurso que o Estado deve, eles não vão trabalhar. Porque o custo da saúde ficou muito caro. Emanuel, agora eu tomo remédio para pressão alta, né? E tenho mais 2 tipos de remédio. Eu fui comprar hoje, é 200 pila a caixinha, cara. Deu R$ 400. É impressionante como subiu. As pessoas não estão vendo. E o cidadão que vai comprar, que ganha um salário baixo, como é que vai pagar isso, né? É impossível. Acaba não impossível. comprando o remédio, né? Então, como é que o Estado vai fazer frente a esta situação? Porque isso a tendência é se agravar. A inflação, ela puxa esses custos de uma forma terrível. E essa é a realidade que nós estamos vivendo. Não, a inflação está em 13%, 12%, mas a inflação no supermercado é 35%, 40%. A inflação no combustível, na energia elétrica, no gás é mais de 50%. E como é que o assalariado faz, né? Então esse debate, eu não sei, parece que as pessoas não estão querendo fazer esse debate, não estão querendo tomar atitudes para proteger as pessoas. Mas o que acontece? Por que o senhor acha que as pessoas não estão querendo fazer esse debate de prospecção de futuro, né? Pensar o futuro, pensar a longo prazo? É por essa polarização que a gente vive, no seu ponto de vista? O que acontece? A polarização é um dos fatores, né? Porque ela limitou o pensamento, né? As pessoas parecem que se você está defendendo uma coisa, você está de um lado. Não, eu sou brasileiro, eu quero o bem do Brasil, até porque o fenômeno não é só brasileiro, é mundial em muitos setores, né? Acho que a guerra trouxe um agravamento dessa situação. A pandemia trouxe fatores que nós não esperávamos, né? E também o que houve na pandemia? Todo mundo teve que emitir papel, né? Emitir papel sem lastro. Então, cada país emitiu um aumento de endividamento absurdo. Isso tem um excesso de liquidez no mercado. Esse excesso de liquidez gerou o quê? Inflação, né? Então, nós estamos vivendo com esse fenômeno. E a inflação é uma coisa extremamente injusta, porque ela faz bem para o bolo maior e arrebenta com o bolo menor, né? Então, ficou muito difícil. Eu estava ontem tomando um chimarrão na casa do Marquinho, em Lages, né? E ele é uma casa, ele tem 2 quartos, um banheiro, uma sala longa e depois lá atrás tem uma garagem. R$ 200 de luz, né? Ele gasta um bujão por mês, 150, né? Ele paga aluguel, dá mais 700. Pô, como é que faz para pagar o supermercado? Então, uma pessoa de renda média baixa, estou falando de R$ 2.500, o cara hoje sobrevive com muita dificuldade. De fato. Daqui a pouquinho eu quero perguntar para o senhor sobre esse cenário e esse contexto, né? Porque o que acontece? A direita diz muito isso, né? Que o cenário econômico do jeito que está foi muito causado pelo governo do PT e tal, né? Mas eu me lembro que o senhor era muito próximo da ex-presidente Dilma, até se manifestou contrariamente ao impeachment, até porque a presidente Dilma foi muito, digamos assim, né? O senhor pediu alguma coisa para Santa Catarina, ela dava. Sim. A gente vai tratar desse tema em seguidinho aqui no Jogo do Poder, são 4h22.